A gente vai convidar para ministrar a palestra A Extensão na Construção da Política Nacional de Educação Superior, Caminhos e Estratégias para o Fortalecimento da Educação Superior Pública, o professor Helder Eterno, nosso convidado. Professor Helder Eterno é professor titular da Universidade Federal de Uberlândia, ex-pró-reitor de Extensão e Cultura, ex-presidente ForProex e atual consultor do Ministério da Educação na construção da Política Nacional de Educação Superior. Para conduzir esse momento, a gente convida a professora Ana Santiago. Ela vai ficar ali e depois também, se preferirem também ficar daí, só para aproveitar, né, a fala do professor, o professor Antônio Soares e a professora Elizabeth Macedo, que vão participar do debate, né, dessa fala. Então, com a palavra, agradeço muitíssimo, né, em nome de todos, em nome da universidade, a sua presença. Fique à vontade. Eu preciso falar aqui sentadinho ou não? Eu não sei, eu não quero ferir o rito da instituição. Assim, esse é o rito. O rito é não ter rito. Muito bem, então é assim que eu gosto. Gente, bom dia. Vou sair daqui. Então ótimo, é assim que eu gosto. Exatamente. É muito bom voltar aqui na UERJ. Não é a primeira vez que eu venho. Estive em outros momentos, debatendo com colegas, a Beth estava, falando sobre PIBID, falando sobre formação de professores. E me causa muita alegria estar aqui. Estar nessa instituição, que é uma instituição que caminha para ser secular, uma das instituições mais antigas que nós temos, quando nós falamos de educação superior no país. A UERJ figura entre aquelas mais antigas. Isso tudo faz sentido dentro da nossa fala que eu vou fazer hoje. Eu espero que não fique enfadonho. Se ficar enfadonho, vocês, sei lá, façam assim, tempo, me joguem alguma coisa. Eu vou tentar ser o mais dinâmico possível para que a gente valorize também o diálogo, mas apresentando um pouco do contexto. Então, eu agradeço muito, né, ao UERJ por me receber, mas agradeço também meus amigos e amigas da extensão. A Ana, que eu tenho muito carinho, respeito, professor Vicente, né, todas as pessoas, Leila, todas as pessoas que estão aqui e que eu pude conhecer no fórum, mas também nas instituições. Tive o prazer de conhecer a Unirio, a UF, a UFRJ, que são instituições que, de fato, bebem da mesma fonte do desejo de uma sociedade melhor. E falar de extensão, ou falar do que estamos fazendo, diz de um outro desenho de universidade. E aí eu quero começar a partir da fala da professora Elizabeth. Estamos vivendo um momento crucial. E também lembrar que a ausência do diálogo leva à guerra. Nós estamos vivendo isso. Mas a gente vê sempre nesse contexto macro dos grandes conflitos. Mas existem guerras que nós estamos travando internamente. Guerras institucionais. Guerras do aluno, aluna com o professor, com a professora. Guerra curricular, professor. Que a gente vive em conflitos quando a gente fala da extensão ou quando a gente fala de mudança curricular. As pessoas, o NDE, os coordenadores, coordenadoras arrepiam. Justamente porque nós temos um problema de natureza ética nas nossas instituições. E eu quero concordar com a professora Elizabeth. Nós estamos formando pessoas aqui dentro. Pessoas no campo profissional. Só que para que a gente forme pessoas, a gente tem que ser formado para. E este talvez seja um dos maiores problemas da pós-graduação no Brasil. Que mesmo em programas de pós-graduação em educação, não necessariamente discutem a docência universitária. E aqui no exercício do magistério, então, a Leila, Vicente é engenheiro mecânico. Ele não está no exercício da engenharia mecânica. Aqui ninguém está no exercício da medicina, quem é médico, da biologia, quem é biólogo. Nós estamos no exercício da docência em. E isso é um grande diferencial. Aqui não deve existir um médico que é professor. Aqui tem que existir um professor que atua no campo da formação em medicina, da formação em saúde. E isso diferencia justamente naquilo que nós fazemos,
As instituições de ensino superior fazem uma coisa só. É ensino, pesquisa e extensão? Não. É ensino, pesquisa e extensão atravessado pela inovação? Não. A universidade brasileira, a educação superior brasileira, faz formação de pessoas. Ela forma a pessoa pelo ensino, ela forma a pessoa pela pesquisa, ela forma pessoas pela extensão. Não deve existir uma pesquisa feita só pelo professor numa universidade. Eu faço a minha pesquisa sozinho. A pesquisa é pretexto para formar pessoas, formando pessoas na propulsão do conhecimento, da formação e da produção de ciência. A extensão, ela não deve existir sozinha. Eu faço extensão sozinho. Não, extensão só existe se tiver formação. Se não tem formação, não é extensão. Se a gente assiste alguém no hospital e esse processo não leva à formação, e eu não estou falando só a nossa formação, também a formação popular de outras pessoas, nós não estamos fazendo extensão. A extensão implica necessariamente em processos formativos e de atuação em educação popular. E educação popular, justamente pelo que a superintendente, que eu esqueci o nome, me perdoa, Patrícia disse agora há pouco, a necessidade que nós temos de democratizar o conhecimento para pessoas diversas, mas sobretudo para as pessoas mais vulneráveis, porque são elas que não têm acesso ao conhecimento e que nas lutas de narrativas e de discursos são as que mais são prejudicadas no âmbito da nossa sociedade. São elas que são prejudicadas quando tem um problema como aconteceu em Juiz de Fora. As mais prejudicadas são as pessoas mais vulneráveis que vivem naqueles lugares. As mais prejudicadas aqui no Rio de Janeiro, quando tem um problema ali na Rocinha ou quando tem um problema na Penha, são as pessoas mais pobres. E são essas pessoas que precisam ter acesso também aos conhecimentos e diálogos necessários, porque nós estamos enfrentando guerras internas, guerras institucionais, guerras de narrativas. Não estou falando só de guerra do direita e esquerda, não. Guerras nos departamentos. A nossa saúde emocional na universidade está cada vez mais comprometida. Absenteísmo, ausência de professores e professoras, justamente porque a gente tem vivido um processo que tem nos maltratado. O produtivismo trazido, e aqui eu não sou o contrário à produção científica acadêmica, mas o produtivismo que a gente se impôs, tem nos maltratado. Quantidade de artigo, qualis tal, esse nível, o mecanismo predatório hoje de alguns periódicos que querem que a gente, para publicar, você tem que pagar 1.000, 2.000, 5.000, e a instituição não consegue, por uma série de questões, a gente tendo que pagar para publicar, porque se a gente não publica, a gente não permanece. Ou talvez esteja na hora de a gente fazer uma parada. Uma parada, eu não sei como é que vai ser aqui, você mesmo vai passar para mim. Então, pode seguir. Apesar de eu discutir a extensão, a gente tem que olhar qual o contexto que surge dessa política nacional de educação superior, por que ela acontece, e se você quiser, obrigado, Ana, muito gentil, obrigado mesmo. A próxima vai ser uma caipirinha, né, Ana? Eu e Beth preferimos Coca-Cola, mas não... Tá, eu também prefiro. Hã? Depois das... Tá bom. Muito bem. Só talvez trazer um contexto de porquê de uma política. A educação superior no Brasil ela é muito recente. O Brasil se ressentiu, pela ausência de instituições de ensino superior por muito tempo. O Brasil colônio, o Império, a Primeira República, a gente afastou as universidades. A Universidade Chica, a Universidade do Reino, a Universidade de Coimbra, quem podia ia lá estudar, quem podia eram pouquíssimas pessoas. Sobretudo pessoas de grupos vulneráveis, não tinha participação nenhuma, eram totalmente excluídas. As questões étnico-raciais são muito fortes nesse país, que é escravocrata. Ele não foi escravocrata, ele é escravocrata na sua origem, no seu pensamento, na sua lógica de agir, de atuar. Haja vista, quando a gente olha aqui, quantos pretos, retintos, pretas tem nessa sala. Temos um problema estrutural. E a gente está vivendo uma guerra com relação às mulheres. Os homens precisam ser educados, reeducados. Isso tudo vem de um contexto. Obrigado. E falar disso nesse mês, que não deveria ser só nesse mês, porque nós estamos vivendo não é a pior situação de feminicídio.
é o momento que mais se fala sobre feminicídio, mais se fala sobre racismo. Isso sempre aconteceu, e aconteceu de forma escalonada, de forma muito pesada. Mas estamos vivendo um momento que talvez a gente tenha que repensar os nossos marcos legais e civilizatórios. A crise que o mundo está vivendo é profunda, e isso faz parte de um contexto em que também a ausência de instituições tem prejudicado o desenvolvimento civilizatório, a construção de uma identidade nacional. E aqui no Brasil, no século passado, no século XX, nós tivemos um silenciamento da formação, da constituição de universidades com pouca indução. A indução que acontece para que as universidades fossem estruturadas é de 1968. Lembrando que vivíamos um contexto militar. E a educação, nessa época, foi considerada mecanismo de controle ideológico do Estado. Ou seja, temos que ensinar algo para as pessoas reproduzirem. Por isso que muitos de vocês, muitas, viveram a época do SPB. Lembram disso? Educação moral e cívica. Gente, como que a gente coloca o nome de uma disciplina como educação moral e cívica? Vocês lembram disso ou não? Quem estudou SPB? Todo mundo acima dos 40. Aí ela não estudou SPB, ó. Educação moral e cívica. Aí, ó. Olha o pessoal abaixo dos 40, ninguém levantou. Você sabe o que é o SPB, Educação Moral e Cívica? Nem sabe. Que bom que não sabe. Que bom que não sabe, mas quase que ficou sabendo. Teve um governo aí que defendeu umas coisas estranhas, a gente tem que ver o sentido disso. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é que a educação proposta pela ditadura é uma educação de controle civilizatória. E é nesse momento que nós tivemos a última política nacional de educação superior, em 1968. A ditadura caiu, a emergência da democratização na Constituição de 88, a Constituinte de 86, mas aí o ensino superior deixou de ser discutido. E as instituições, sem marcos legais, foram se organizando. Lembrando que lá em 68, o governo militar propôs a reunião de faculdades pequenas e isoladas, que em função do estudo das regiões geoeducacionais, para que várias universidades pudessem ser propostas justamente para que elas servissem como controle social. O problema é que naquela época, e também agora, quem mais exerce resistência ao avanço ou do fascismo, ou de uma lógica controladora de Estado, são as universidades, a educação, seja a educação básica, a educação superior. São os meninos nossos da educação básica que muitas vezes, há poucos anos, estavam lá fazendo resistência e ocupando escolas, não sei se vocês lembram. Somos nós que não aceitamos e jamais aceitaremos, e esse nós, e eu me incluo, jamais aceitaremos o boicote, a destruição dessa universidade, como a gente acompanhou há poucos anos atrás, querendo boicotar, fechar, destruir a autonomia da UERJ, a mesma coisa de outras universidades. Não aceitaremos, porque isso aqui não é um patrimônio do Rio de Janeiro, é um patrimônio público do Estado brasileiro, e é um patrimônio para as pessoas. É aqui que eu venho estudar, que pessoas da minha família vêm, ou de pessoas que eu nunca vi, mas que pagam imposto lá e cá, e que sustentam essa instituição. Nós não vamos abaixar a cabeça. E é nesta lógica que a resistência das nossas próprias universidades, das nossas instituições, fez e acendeu uma outra perspectiva de constituição do país, que traz a extensão. E a extensão, ela entra como eixo pedagógico formativo necessária à democratização do conhecimento. E a Constituição de 88, ela se pauta fortemente numa palavra: abertura e democracia. E essa palavra, ela mobilizou políticas fortes no âmbito das nossas instituições, como, por exemplo, a política do SUS, ampliar, as políticas sociais, as políticas de assistência, as políticas afirmativas. Isso tudo vem desse berço que foi a Constituição. Mas como democratizar a educação superior? Primeiro, a educação superior serve para formar pessoas. Não deve interessar uma universidade, sobretudo as públicas, um conhecimento estritamente técnico. Não deve interessar formar um advogado que não tenha sensibilidade social. Não deve nos preocupar ou nos interessar a formação de um professor, de um médico que não compreenda, que não faça um mergulho no contexto social das pessoas com que ele vai interagir.
não deve nos interessar. O Brasil não precisa de médicos ou de dentistas que não estejam preocupados com pessoas. Isso é muito sério. Como a gente não precisa de uma ciência que exclua grupos sociais. Queremos uma ciência para todas as pessoas, para que todas as pessoas tenham acesso. E aí, quando nós falamos de democratização, a educação superior se democratiza a partir da extensão. Fazemos ensino? Sim. Quantas vagas oferecemos no ensino? Então, a UERJ tem um conjunto de estudantes. Qual o impacto da pesquisa? Ela não tem limites. Ela ultrapassa lógicas do laboratório. Ela vai muito além e ela vai ao encontro de políticas públicas. Mas, para isso, a gente também precisa formar outras pessoas, democratizar conhecimento, dialogar, interagir. E a universidade interage de diferentes formas. Ela interage pelo hospital, ela interage nas empresas juniores, ela interage nas startups, ela interage, mas não necessariamente as interações geram formação. E a extensão é interação formativa. Se não gera formação para outra pessoa, é interação, mas não é formativa. É essa grande questão que a professora Beth falava, eu concordo com ela, que é essa polissemia da compreensão da própria extensão. Isso a gente precisa superar. A extensão não é uma política de assistência social da universidade. Ela é dimensão formativa e profissional. Não é para que a pessoa tenha uma experiência e vivência de ir lá no espaço, no território, e ver alguma coisa no território, e está tudo bem, aí eu estou mais sensível. Não. É uma dimensão sem a qual não há formação profissional. Por isso que o médico se desenvolve. A gente tem formado uma geração, gente, de cristal. As pessoas não podem ser contrariadas, as pessoas não suportam debate, não suportam. Não sei se nos conselhos acontecem isso aqui. As pessoas se magoam no nível pessoal. Se eu falo assim, não, professora, eu não concordo com a senhora, porque a meu ponto de vista é esse. A gente não consegue sentar e dialogar. E quando a gente não dialoga, o que acontece? Guerra. A ausência de diálogo é igual a guerra. Então eu não consigo, aí eu não te suporto, aí eu te ataco. Isso é guerra. Eu te ataco, você me ataca, eu falo, quero te destruir. Isso está acontecendo na nossa universidade. O adoecimento das nossas instituições. Isso é muito sério. Então, temos que formar pessoas que sejam capazes de resistir, que tenham resiliência, capazes de interagir. E o diálogo, como Paulo Freire fala, ele é método, é metodologia e é eixo pedagógico formativo. Então é isso que a gente está trazendo para dentro do currículo, ou está intensificando dentro do currículo, porque isso já existia, mas a gente tem que intensificar porque vivemos uma crise que precisa ser superada de alguma forma. Segue, por favor. Isso que eu estou dizendo está aqui, mais uma. Isso que eu estou dizendo está aqui na base de quando nós começamos no Ministério da Educação a discutir a política. Temos questões regulatórias nas nossas instituições que têm sido fortemente questionada. Nós vivemos uma autonomia condicionada, mas a Constituição nos dá essa autonomia. Mas a gente passa pires para pedir dinheiro para deputado federal e estadual ou não? A gente passa pires para ver se a gente consegue alguma coisa para o nosso projeto. A gente tem uma governança condicionada, porque qualquer coisa a Alerj vem, começa a falar e quer atacar. Eu estou falando aqui a UERJ, mas poderia falar também no governo federal, nas nossas instituições. Quantas e quantas vezes a gente ficou lá no deputado pedindo dinheiro, às vezes, e não é função dele, porque o orçamento ele está fortemente no parlamento. Não existe isso. Então temos questões regulatórias, autonomia fragilizada, uma heterogeneidade jurídica. O Brasil é uma das instituições que tem, as telas anteriores falavam disso, universidades públicas, universidades privadas, centros universitários públicos, centros universitários privados, institutos federais, faculdades isoladas, e pode voltar, isso aqui mesmo, são 116 instituições públicas na forma de universidades, 89 privadas, 9 instituições públicas como centros universitários, 384 centros universitários privados, 41 institutos federais, aqui incluem os Cefetes, 1.791 instituições privadas, 150 públicas, que são faculdades. Esse contexto múltiplo da própria formação que nós damos também tem gerado um problema. Será que formar professores, será que formar profissionais, no Instituto é a mesma coisa de formar aqui? Temos que ter uma unidade, que é o mesmo país. Segue, por favor.
ainda aqui. Então, tudo isso aqui são desafios que estão colocados e que a política está se debruçando para ver como que ela vai tentar abordar. A sustentabilidade e infraestrutura, Vicente, professor da Unirio, chega aqui e fala assim, nossa, que lugar lindo, está limpo, está pintado ali e tal. Aí a colega fala, nossa, mas é com tanto esforço que a gente está fazendo, a professora Cecília? Alzira, perdão. A professora Alzira, tanto esforço, não é assim a gente quer pintar e vamos pintar. Né? Mas isso não é privilégio só da UERJ. Vai em qualquer instituição pública hoje no Brasil. Nós temos que correr atrás, muitas vezes a gente tira do nosso bolso para pagar uma patente, como que aconteceu aqui há tão pouco com a professora Tatiane, mas isso acontece com a gente também. Então a questão financeira, de infraestrutura, de desigualdade nessas instituições, a crise das licenciaturas, que é algo extremamente grave, a expansão da educação à distância, que foi motivo de um acórdão do Tribunal de Contas da União, que levou ao Ministério da Educação a editar o ano passado um marco regulatório da educação à distância, porque a educação à distância ficou banalizada nas instituições privadas. Não é a vocação das públicas. 3,7% apenas dos cursos nas instituições públicas são à distância. E a gente tem um cuidado. Agora, nós também sabemos que, por um outro lado, tem um conjunto de instituições, eu estou falando das privadas mesmo, mais mercadológicas, que tem, e eu fiz reunião com grupos assim, 1.000 alunos por turma, com um professor e nenhum tutor, 1.000 alunos, que tem hoje no Brasil, tem uma instituição que tem no Brasil 1.500.000 estudantes, 1 milhão. Eu nem sei como pensar isso. Tudo é educação à distância, Brasil afora. Vamos lembrar que existem mais ou menos 10 milhões de pessoas matriculadas em toda a educação superior do país. 24 milhões de vagas oferecidas, das quais 19 milhões das 24 são de educação à distância. Então, a política, como diz lá no MEC, a política que deu certo, porque ela não teve regulação. E isso gerou um grande problema. Nós competimos hoje na captação de estudantes, inclusive de uma educação à distância questionável. Não estou dizendo que a educação à distância em si é ruim. Eu estou dizendo que boa parte do que se pratica de educação à distância é questionável. Por isso que a gente não optou por maciçamente ter educação à distância no nosso projeto, porque a gente está preocupado com a qualidade do professor, do tutor, do polo, do acompanhamento, de uma porção da presencialidade. Então, isso é um problema. A desigualdade na pós-graduação, a gente ainda tem uma pós-graduação focada, os grandes programas ainda estão na região sul-sudeste. Nós temos um distanciamento da sociedade, baixa diversidade do corpo institucional. Quantas mulheres, aqui a UERJ eu conheci 2 reitoras, foram 2 mesmo? Tiveram mais? 2, mas a UERJ tem 75 anos, é pouco. Nós não queremos que essas reitoras sejam as únicas. Agora, se a gente ficar numa sequência de reitoras daqui para frente, você vai ver a crítica. Mas a gente só está elegendo mulheres. A gente elegeu um homem 70 e tantos anos e parece que passava. Quantos negros e negras tiveram aqui reitores e reitoras? Isso não é o UERJ, é a Unirio, é em todas as instituições. Onde está a nossa representação? No corpo docente, no corpo técnico da instituição. Estamos adoecendo, é algo que temos que pensar muito. Há um adoecimento da nossa carreira, há um adoecimento daquilo que nós fazemos na instituição pelo excesso de trabalho. Nós não trabalhamos, gente. Lamento discordar. Nós trabalhamos e trabalhamos o tempo todo e trabalhamos muito. Todos nós, todas nós. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso de que servidor público e universidade não trabalha, porque talvez ele não está aqui no ofício, no escritório, mas a gente o tempo todo está conectado e ligado e produzindo, e é no sábado, é no domingo, a gente está produzindo, e a gente produz intelectualmente, a gente esquece que isso gera um cansaço profundo, um adoecimento que tem nos gerado esses excessos. Tudo isso está no campo, a própria evasão, professor Antônio, não é? Professor Antônio, oi? Antônio. Professor Antônio, a evasão nas nossas instituições. Nós precisamos, a gente fala, existe uma rigidez curricular tão grande
A gente fala, e no campo da educação, a gente tem falado de flexibilizar currículo, de ter um currículo que a gente consiga... Gente, mas falou de mudança curricular, as pessoas tremem, até porque há uma rigidez, não só nos formatos, mas uma dificuldade de a gente mudar. E a extensão, a grande questão dela é que a extensão no currículo, ela nos tira da zona de conforto. A zona de conforto é a sala de aula, é aquilo que supostamente a gente controla. Olha que delícia, tem um ar-condicionado aqui, eu controlo, não estou controlando nada. Mas a extensão, ela te tira desse lugar, ela te tira de um discurso pronto, que está no currículo, na ementa, porque ela não vai ter aquela ementa. Ela te tira da sala, a aula, pátio, discussão, são outros lugares. Ela te coloca em diálogos que você não controla, porque você não controla a fala da outra pessoa. Você não modula a fala da outra pessoa. E isso vai de encontro, se choca com a falta de formação que nós temos. Nós não temos formação específica, quiçá nem mesmo, está ótimo aí, nem mesmo para atuar na docência. A gente dorme doutor e vira professor. Os elementos da pesquisa não são suficientes para o exercício da docência. Aí a gente vai encontrar grandes problemas, não sei se acontece na UERJ, na UENF, na Unirio, provavelmente aconteça, no Rio, como acontece em qualquer lugar do país. Há professores que entram em sala de aula e que a gente tem que ir lá tentar, para o reitor de graduação, de gestão de pessoas, enfim, tem que ficar acompanhando, porque o professor que fez uma brincadeirinha, gente, não cabe. Professor que não sabe lidar ou por não constituir um perfil pedagógico personalizado, e a ausência de um perfil pedagógico personalizado faz com que a gente reproduza perfis pedagógicos mais próximos da nossa formação. Os perfis pedagógicos mais próximos da nossa formação foram os nossos orientadores, professores da pós-graduação, que também não se formaram necessariamente para o exercício da docência. A gente vai reproduzindo um vício. E a gente, para esconder nossa incompetência didático-pedagógica, muitos vão para piadinha, para brincadeirinha, para uma avaliação rígida. A gente acabou de voltar, alguns dias atrás, ali as aulas, né, na minha instituição. Eu me lembro que na primeira semana, no segundo dia, eu passo de frente, tinha um professor X aplicando uma prova. Acabou de voltar gente, cadê a nossa sensibilidade humana? A gente está, às vezes, escondendo isso, e eu estou falando com muita honestidade, mas nós estamos escondendo a nossa incompetência didático-pedagógica a partir de subterfúgios que têm maltratado pessoas, que têm gerado guerra. E isso tudo tem que estar em pauta, e por isso que não é uma discussão só de currículo ou de extensão, é uma discussão sobre a existência das nossas instituições. No caso da extensão, nós vivemos grandes falhas, porque todo mundo reconhece a extensão como necessária, todo mundo reconhece, se a gente conversa com os pró-reitores de pesquisa e pós-graduação, necessária, e a gente tem conseguido avançar demais no PNPG, no último PNPG 2025-2029, a gente avançou na extensão, mas a gente vai falar no currículo, na graduação, os professores falam assim, mas para que isso? Eu não estou perdendo o conteúdo? Mas eu não estou perdendo, porque a gente, na verdade, é difícil lidar com isso. Eu tenho muito medo com o que está por detrás nesses interdiscursos. Porque, de fato, se a gente lida com pessoas vulneráveis, com pobres, parece que a gente vem desse lugar. Não sei se alguém aqui é milionário, veio de uma família. A gente vem desse lugar, vira professor, professora universitária. E, de repente, quando a gente tem que voltar para esse lugar, parece que a gente fala assim, não sei se eu quero ir. Parece que esse lugar aqui é muito mais seguro. Então, é algo que é preocupante e, de fato, ético. Então, temos questões e problemas quando a gente fala da inserção curricular, dessa tradução no currículo, e aí a gente vai para aquilo que é mais confortável, que é uma inserção curricular da extensão na forma de disciplinas. A disciplinarização da extensão mata a extensão, porque a extensão é para flexibilizar. E a gente discute a flexibilização há muitos anos. Quando a gente tem a oportunidade de flexibilizar, a gente volta para aquilo que nos dá segurança pedagógica, que é ficar em sala de aula. Então, transformar a extensão numa aula sobre extensão não é fazer extensão. É fazer uma disciplina, legal, pode fazer, mas não é fazer extensão. Mas também a extensão não tem que ser entendida apenas quando você está em contato com a comunidade. É todo um conjunto
que constrói a extensão. Mas a gente tem que entender a extensão a partir da sua flexibilidade. Então, essa relação com o território, financiamento, os processos de avaliação da extensão, seja avaliação institucional, aquela que acontece no âmbito dos CPAs, das comissões de avaliação institucional, no âmbito do Ministério da Educação, nos SINAIs, no âmbito da avaliação pedagógica, a gente tem que reaprender a avaliação, porque a gente gosta da avaliação que prova ou que faz o outro provar alguma coisa para mim. A gente esquece que a avaliação no campo educacional é um dos atos mais complexos que nós temos, que é perceber de que forma o conhecimento tem afetado também concepções, compreensões de mundo, realidades, contextos e conhecimentos. E aí a gente só quer que ele escreva, e a gente deixa passar, isso não cabe na extensão. Eu fui numa instituição há pouco tempo e perguntaram se era para aplicar prova, para fazer a extensão. A minha vontade era sair correndo. Eu pensei, vou sair correndo agora? Mas é isso, a gente vive uma crise. Segue para mim, por favor. E no âmbito da extensão, quando a gente fala da PNEDES, ou seja, vamos lembrar, 1968, a reforma universitária, a última política. Década de 80, algumas discussões sobre educação superior, mas elas foram todas centralizadas na Constituinte de 86, e chegamos à Constituição de 88, que traz ensino, pesquisa e extensão no elemento da indissociabilidade. Entender a indissociabilidade é algo para nós muito complexo. A indissociabilidade não é junção, a indissociabilidade não é integração. Integração, muito bom, interessante, a gente faz integração de pró-reitorias, a gente faz integração de projetos, de eventos, isso é bacana, isso aqui é integração. Agora, indissociabilidade é, eu não posso fazer uma pesquisa que não leve a processo de formação. Eu não posso fazer um ensino em sala que não se paute em diálogos externos com a comunidade. Eu não posso fazer extensão se não tiver pesquisa. A extensão tem que ter pesquisa. Seja pesquisa inicial com o território, não sobre o território, com o território. Seja atuação de interação e não de intervenção. A interação comunitária. Seja o processo de avaliação, de apropriação de conhecimento. Isso tudo faz parte de um processo de pesquisa. Por isso que nós temos que entender a extensão como talvez a terra mais fértil para a gente pesquisar, quando a gente fala de agroecologia, quando a gente fala de tecnologias sociais, quando a gente fala de inovação tecnológica, social. Isso tudo diz da extensão. E nessa direção é que, nesse momento, e foi uma provocação do Tribunal de Contas da União, viu, gente? Isso eu tenho que dizer, não foi uma questão, não foi o Ministério da Educação que espontaneamente começou a pensar, não. O Tribunal de Contas da União percebeu que não tinha regulação, nem na educação à distância, nem na educação superior. Ah, mas a gente tem a LDB 96, ela não regula a educação superior, ela fala princípios gerais, mas ela não fala de financiamento. Aí a gente fica refém do governo federal, do parlamento, da Alerj, da Aleng e por aí vai. Então, as nossas instituições tem um princípio constitucional de autonomia que não se materializa no dia a dia do que nós fazemos. Isso tem nos causado também muito sofrimento. Então, temos grandes problemas que a gente abordou na política. Desde a integração de dados, quando nós falamos de extensão, a extensão não está nos sinais, a extensão não está presente no Sucupira, a extensão, você não tem dados da extensão. Imagina o que foi fazer um levantamento, uma sondagem da extensão no Brasil. Foi conversando um a um, buscando um a um, para que a gente recolhesse dados. Mas não é responsabilidade do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, a qual eu presidi, a professora Ivana preside hoje, a professora Ana participa da coordenação, produzir dados sobre extensão. Isso é do Ministério da Educação. Dados sobre o ensino, dados sobre a pesquisa. A internacionalização. Nós temos discutido a internacionalização, e a internacionalização não pode ser confundida com mobilidade. Ela tem que ser compreendida como uma dinâmica, uma nova dinâmica de funcionamento das nossas instituições a partir de contextos internacionais, a partir de projetos de extensão com grupos, e a gente está vivendo, em função desses grandes conflitos, uma movimentação muito grande de pessoas de lá para cá, daqui para lá, e que tem gerado outras demandas institucionais de diálogo, de interação cultural, para que de fato a gente transforme e construa internacionalização solidária. Gestão e governança, vamos só lembrar que aqui,
afeta também as faculdades isoladas que não são obrigadas a ensino, pesquisa e extensão. A Constituição, artigo 207, condiciona a indissociabilidade às universidades. Vamos lembrar que são 116 públicas universidades. As universidades, mas boa parte, 78%, das instituições de ensino superior são faculdades que não têm sequer uma coordenação de extensão, um grupo que lida com extensão. O financiamento, que é uma grande questão, mas que no âmbito da extensão faz a gente falar o seguinte: nossa, a gente é primo pobre. A gente só é primo pobre no financiamento, mas se a gente olhar o coleguinha do lado, também é primo pobre, porque aqui é só primo pobre que nós temos. Nós não temos, mas a pesquisa é primo rico. Não, a pesquisa tem fontes de financiamento estáveis, muito insuficientes para o que ela produz, mas ela também é primo pobre. Mas se a gente pega na natureza, a extensão, ela não é só rica, ela é milionária. Porque ela lida com pesquisa, ela lida com formação, ela requer, ela briga, ela não se constitui sem a indissociabilidade. A extensão operacionaliza, e essa é uma fala do professor, a extensão operacionaliza a indissociabilidade. Esqueci o seu nome, professor? Não? Barba branca? Não? Ok. Não foi o senhor que me falou isso? Tá bom. Só para saber se o senhor estava prestando atenção. A extensão operacionaliza a indissociabilidade. E aí, se tem alguém que indissocializa a indissociabilidade, é a extensão. E se a extensão operacionaliza, é pobre quem não operacionaliza. Quando o ensino não operacionaliza a indissociabilidade, ali está a pobreza. Porque a pobreza não é financeira. E a gente sempre fala de um primo pobre em função das questões financeiras. A pobreza está nas questões pedagógicas. A pesquisa, e eu estou falando assim, não é aqui para a UERJ, a pesquisa, se ela não operacionaliza a indissociabilidade, ela é paupérrima. Então, nós queremos um ensino, pesquisa e extensão que, de fato, sejam dissociáveis. O diálogo com os territórios, e aqui, para nós, é princípio da extensão. Não tem extensão sem território. Não tem extensão sem diálogo. Não tem extensão. E aí a gente erra numa questão básica. Nós fazemos muita extensão a partir de projetos isolados. E a gente vê registro de projetos isolados. Gente, veja bem. O que gera vínculo, a educação, lá no professor, o aluno tem que fazer matrícula, não tem? É porque a gente compulsoriamente quer que esse aluno esteja vinculado à instituição. Acontece na graduação, acontece na pós-graduação. A gente vincula essa pessoa. E ela é vinculada e obrigada a vir. De alguma forma, ela tem que mostrar a sua presença. Ela está aqui, ela convive, porque não existe processo educacional sem vínculo. Porque o processo educacional e o vínculo geram processos afetivos de desenvolvimento profissional. E não existe educação sem vínculo, sem afetividade e sem interação. Então, é por isso que, por um outro lado, nós precisamos desenvolver programas que sejam sustentáveis, programas que dialoguem permanentemente, porque o que acontece é que a gente vem, faz um evento, chama a comunidade externa, eles vêm e vão embora, e daí? Que vínculo é esse? A vinculação tem que ser a partir de programas. E aí a minha defesa que eu tenho feito no Ministério da Educação é do mesmo modo que nós tratamos a pesquisa e os programas de pós-graduação, nós temos que tratar os programas de extensão. Tínhamos que ter aqui na UERJ programas de extensão institucionalizados, reconhecidos no Ministério da Educação e que fossem acompanhados e financiados. Ainda que pouco, porque se a gente acha que o PROAP é muita coisa, não é, para o tamanho que a gente precisa, mas a gente tem que ter também financiamento permanente. Quais os grandes programas? Os programas ligados às linhas de extensão. Eu vou tentar avançar aqui, porque eu vou aprofundar rapidamente. Eu não sei que tempo, ninguém me falou nada. Eu vou tentar em mais 15 minutinhos, pode ser? Muito bem. Não fala isso para professor, não. Pode seguir mais um. Deixa eu tentar aprofundar nisso aí. Bom, quais os pilares da extensão que estão sendo estruturados na política, a partir de toda essa discussão? Discussão 1. Um novo desenho, um novo marco regulatório para a educação superior que reforme o de 68, que já não existe mais. Questão 2, democratização trazida pela Constituição de 88 e que traz o ensino, pesquisa e a extensão como esse elemento de democratização. Questão 3, a polissemia
da palavra ou da extensão, e aqui a gente tem que romper com ideias aplicacionistas, assistencialistas, prestacionistas. Isso para nós é muito caro, porque queremos uma extensão que do outro lado interaja, dialogue, compreenda a sua atuação como educação popular aliado aos processos de formação profissional. Se não há educação popular aliado, não é extensão. Então se eu estou lá e tiro sangue no hospital, eu estou fazendo extensão? Não estamos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente faz assistência, justamente diferencia, porque a assistência muitas vezes foi compreendida como a própria extensão. Assistência não é a própria extensão. Há um equívoco enorme que tem sido dito por algumas pessoas. Extensão é a mesma coisa de inovação. Não. A inovação, ela é transversal, ela atravessa o ensino, a pesquisa, a extensão, e aí ela não é uma dimensão constitucional, e digo, não defendo que seja em algum dia, porque ela precisa de fato atravessar todas. Nós não temos que, a gente tem que tomar cuidado com o encantamento, com uma extensão que está muito mais ligada às questões tecnológicas do que a extensão de processos, a extensão curricular, a inovação de processos, inovação curricular, inovação de serviços, inovação pedagógica, inovação educacional, inovação na gestão. A inovação, ela perpassa todos esses elementos. E aí é nesse contexto que a gente começou a propor depois de muita discussão, alguns elementos necessários para a estruturação da extensão no âmbito do governo federal. A primeira delas é a criação de uma diretoria. Não foi criada a diretoria, mas conseguimos criar uma coordenação de extensão. A professora Sandra Nogueira, colega, amiga da UFOP, está lá nesse momento, assumiu a coordenação de extensão. E isso tem que se refletir nas instituições, nas nossas universidades. Aqui para nós não é uma grande questão. As universidades têm organizações de extensão, mas aqui vai impactar fortemente nas faculdades que sequer discutiam a extensão e que de repente tem que discutir a extensão no currículo. Eu estou falando de faculdades pequenas, isoladas, esparramadas Brasil afora. A criação de um Sistema Nacional de Programas Institucionais de Extensão com certificação do Ministério da Educação, que é a mesma lógica da pós-graduação. Nós temos, já tem uma produção de material do Fórum de Pró-Reitores com 53 linhas de extensão e que nós fizemos uma ampliação para 72 linhas de extensão, trazendo temáticas, atualizando temáticas, outras questões, para que os programas sejam equivalentes ou atendam aquelas linhas. Por exemplo, pessoas idosas. Então, as instituições poderiam pensar nas múltiplas interfaces, programas de pessoas idosas para serem desenvolvidos na instituição, com fomento permanente, que pesquise, que faça extensão, com assento ou com registro e reconhecimento no Ministério da Educação. Porque quando a gente fala assim, o que nós fazemos com relação a pessoas idosas no Brasil, a gente consegue puxar aquele registro. Do mesmo jeito, quando a gente fala assim, o que fazemos com relação à engenharia de materiais no país? Você consegue puxar a produção a partir dos programas que existem. De epidemiologia, você consegue puxar. Hoje a gente não consegue puxar nada da extensão. Pessoas em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, pessoas negras e negros. Que tipo de ação que a gente desenvolve e não é ação apenas de benefício, eu vou lá e entrego alguma coisa, é de compreender os processos dessas pessoas, de todas as pessoas nessa sociedade, e trazer como elemento de formação para o diálogo com a instituição. Por isso que a criação de um Sistema Nacional de Programas Institucionais de Extensão, para nós é necessário, para que a gente induza, que a gente pare de fazer o evento, o curso, evento e prestação de serviço são ações que compõem programas e projetos estruturantes, como fala a Lei 13.005. A lei vai falar da extensão, nos projetos pedagógicos, 10%, a meta 12.7, em programas e projetos. A Resolução 7/2018, ela normatiza a lei, mas ela não é superior à lei. E ela diz o seguinte, é possível reconhecer todas essas atividades, cursos, eventos, prestação de serviços, programas e projetos, como extensão, mas o reconhecimento é em programas e projetos. Algumas instituições deixaram soltos, ficou assim, curso X, vai lá e faz o que você acha que tem que fazer. E alguns colegas estão fazendo coisas que me assustam, que é transformar a extensão
como se fossem atividades complementares. A gente sabe dos limites das atividades complementares nos projetos pedagógicos. E transformar a extensão é não se comprometer com a discussão pedagógica. Justamente, eu volto à minha fala, nós não fomos formados para manejar currículo. Nós não fomos formados para pensar o currículo, para pensar tudo aquilo que o currículo traz de disputas, de organização. E a gente muitas vezes faz currículo para a gente, mas eu trabalho com epidemiologia na área tal, eu quero que tenha disciplina de epidemiologia na área tal. A gente não faz currículo para a gente. A gente faz currículo pensando em diretrizes maiores. Mas, infelizmente, isso ainda acontece. Eu estudo currículo, por isso que eu também tenho que falar, eu estou fazendo essa fala. Então, defender uma extensão que, de fato, se pauta em programas, ainda que o curso pode estar lá na composição das ações de extensão, mas vinculados a um grande programa, porque aí a Pró-Reitoria de Graduação acompanha, a Pró-Reitoria de Extensão acompanha, a pesquisa gerada é acompanhada, e isso mostra um ecossistema maior da própria extensão. Pode seguir. Financiamento permanente e estável, uma das discussões que a gente tem feito fortemente, que vai desde uma discussão sobre a constituição de um Fundo Nacional da Extensão, e aí há um outro debate, será que precisaria de um fundo específico para a extensão, ou será que nós deveríamos discutir os outros fundos de ciência, o FNDCT, por exemplo, porque o FNDCT, ele financia ciência e tecnologia. Eu até esses tempos eu estive numa palestra com o presidente da FAPESP, e eu disse para ele, a gente tinha que mudar o nome da FAPESP, as fundações, elas financiam, aqui a FAPERJ, as fundações, elas financiam a ciência, e a ciência não é resultado da pesquisa, a ciência é resultado do trabalho acadêmico, de ensino, pesquisa e extensão. Então, se a gente pensa na indissociabilidade, a grande discussão é um novo fundo ou pegar fundos que já existem, repensar a sua organização, como nós fizemos uma época na CAPES, quando a gente traz formação de professores. Gostaram? A gente sabe que muita gente torceu o nariz, falou, não é aqui. Eu mesmo, quando estive lá, por um tempo, tinha um determinado colega, no alto escalão, que falava assim, por que vocês não saem daqui, não vão para o Ministério da Educação? Eu falei, o senhor tem razão, mas o senhor tem que ir lá no Congresso, mudar a lei da CAPES, aí a gente sai. Porque essa lógica que a gente precisa mudar. Por que a CAPES é de pesquisa? A CAPES é coordenação de aperfeiçoamento de pessoal. Por que o CNPq vai financiar só pesquisa? CNPq é ciência, é tecnologia. E isso tudo a extensão faz. A gente não está querendo algo novo. A gente quer o nosso espaço. A gente não quer disputar espaço com a pesquisa nem com o ensino. A gente quer chegar junto com o ensino e a pesquisa. E é essa lógica que a gente está tentando trazer. Um PIBEX permanente, a semelhança do PIBIC, PIBID, o fortalecimento do PROESTE. Gente, todos os ministérios do governo federal, todas as secretarias têm ações específicas voltadas para processos educativos. Se nós olharmos o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde tem uma secretaria específica de saúde e educação. Se nós pegarmos o Ministério das Mulheres, trabalha com processos educativos. Porque a base de qualquer política pública é o processo educativo. Nós temos que formar as pessoas, educar as pessoas, interagir com as pessoas, inclusive para elas acessarem as políticas sociais, senão elas não acessam. Às vezes a política social existe, a política das mulheres, ela existe, mas ela não vai ser concretizada. A gente precisa formar pessoas para isso. A política das relações étnico-raciais, nós temos o MIR. E o MIR tem como base a educação. E aí, uma vez eu estive no MIR, no Ministério de Direitos Humanos, o colega falou assim, mas a gente tem dificuldade, a gente não tem como chegar lá no território. Eu falei, como não? Existem 2.560 instituições no Brasil, 116 universidades públicas, 314 instituições públicas, entre faculdades, tal. Como que você não chega? Chega. Nós estamos esparramados, os institutos federais estão esparramados, capilarizados, universidades. Usem das universidades. E por isso que a defesa não é de um orçamento novo, porque esse orçamento existe. E muito do orçamento educacional dos ministérios voltam. A menor porção do Ministério da Saúde é em educação, mas volta.
obviamente que a gente pega o Ministério, como o Ministério da Saúde, que tem um orçamento de 250 bilhões de reais, e 20 ou 10 bilhões é para processo educacional, no contexto parece que voltou pouco, mas 10 milhões, ou 5, ou 1 bilhão do Ministério da Saúde, que seja distribuído ou fomente projetos de educação e saúde, aqui nas nossas instituições, a gente faz a festa. Nossa, a gente faz o baile. Agora, pega 1 bilhão de 200 milhões, nós não estamos inventando orçamento novo, aqui é orçamento que já existe, e essa luta por trazer esse orçamento para a extensão, é porque, de um lado, nós provocamos processos formativos, processos de produção de conhecimento, processos educativos e ainda executamos políticas públicas. Parece que é o mais desejável. O fomento das agências, isso a gente já discutiu muito, o CNPq está muito sensível, tem lançado editais, CAPES tem lançado editais, isso muito num trabalho que nós estamos fazendo, foi feito, mas a gente tem que continuar esse diálogo e normatizar. Fundações, FAPERJ, não pode ser facultativo, querer ou não querer financiar projetos de extensão interfaceados com pesquisa e tal. Eu sempre acho que a gente tem até um erro. Uma vez eu estive na Secretaria de Tesouro Nacional para discutir a nomenclatura de Bolsa Pesquisador. Eu falei assim, a minha defesa, tentem me entender. Eu acho que não tinha que existir Bolsa Pesquisador, porque o que eles queriam é criar Bolsa Extensionista. Eu acho que a gente tinha que ter a Bolsa de Produção Acadêmica, porque quando eu falo só a Bolsa Pesquisador, parece que eu estou excluindo. Gente, o pesquisador faz extensão. Isso é princípio constitucional. Não existe pesquisador que não faça extensão. Se ele não faz extensão, ele está com um problema de ordem constitucional. Então, e aí eu falava para a secretaria, será que a gente não tinha que transformar e ressignificar essa bolsa para que a gente, de fato, tivesse uma bolsa acadêmica? E aí não é tirá-la, é ampliá-la, inclusive em perspectiva. É algo que a gente tem defendido, né? E aí o incentivo fiscal, aqui pensando muito também nas instituições privadas, vamos lembrar que aqui a política vai incidir sobre todas as instituições, que seria o incentivo à isenção fiscal para empresas fomentarem as ações de extensão, isso aqui a partir de projetos de lei ou decretos. Pode seguir, por favor. Um outro pilar que a gente tem trabalhado é, de fato, a sistematização das informações da extensão. Extensão nos sinais, um sistema que, de fato, dialogue com os nossos sistemas internos para que a gente consiga trazer e ter conhecimentos da extensão, a extensão no censo da educação superior, a extensão no Lattes e no Sucupira. Parece que a gente está inventando a roda, começando de novo, né? A gente só está falando o seguinte, a extensão existe, ela tem que existir em todos os elementos de todas as áreas. Não dá para a gente fazer o censo, e a gente olha hoje os resultados do censo, eu sei número de alunos, eu sei evasão, a gente sabe um tanto de coisa, o tipo de ingresso, mas a gente não sabe se faz extensão ou se não faz extensão. A gente olha no Sucupira, a gente busca dados da pesquisa, apesar que eu acho que a pesquisa tem que melhorar na sistematização dos seus dados de pesquisa e pós-graduação no Brasil. Acho que o Sucupira ele é muito mais regulatório do processo de gestão administrativa da pesquisa do que no mérito daquilo que está sendo produzido. Não sei se eu me fiz entender. O que eu quero dizer é que a gente precisa, de fato, compreender, dentro de um sistema, que tipo de pesquisa está acontecendo numa determinada área e como que essa pesquisa dialoga com a extensão. Então, um sistema integrado, operacionalmente integrado, para que a gente, de fato, consiga avançar nesses registros. Segue mais um pouco, um quarto pilar. O quarto pilar, na inserção curricular da extensão, que por vezes se chama curricularização, mas curricularização e inserção curricular são coisas relativamente diferentes. A curricularização diz muito mais dos mecanismos operativos e técnicos curriculares do que, de fato, da inserção. E aí eu fiquei tão feliz aqui na UERJ, que eu vi todos os pró-reitores, superintendentes aqui. E por que eu fico feliz? Porque o problema da extensão não é da extensão. O problema da pesquisa não é da pesquisa, falando da pró-reitoria. O problema do ensino não é do ensino. O problema das questões étnico-raciais não é da superintendência, não é dela. Não é, a gente tem que entender isso como um problema uma questão institucional e que afeta tudo. Por exemplo, como que nós podemos fazer extensão se a nossa instituição não foi desenhada para receber a população? Quantas vezes a população do entorno aqui no Maracanã sentou nessa estrutura aqui, por ela mesma, no diálogo conosco? Eu estou falando aqui, mas estou falando qualquer instituição no Brasil.
A arquitetura institucional não foi pensada para o povo. Até porque a universidade sempre foi, historicamente, para uma elite. Agora, nas políticas afirmativas, que a gente vai entrando. Aí um amigo meu, sabe, professora, fala assim para mim: nós somos erros do sistema. O sistema bugou um pouquinho e a gente entrou. Aí alguém no Congresso Nacional, quando ele foi falar das cotas, por exemplo, falou assim: mas até quando vai esse negócio de cotas? Ora, amigo, foram mais de 300 anos de escravidão no Brasil. Uma escravidão que insiste em permanecer, e a gente está falando, questionando até quando vai cotas? Eu sei que a UERJ é antiga nas cotas, e tem discutido, e tem melhorado cada vez mais, e a gente tem que avançar como as nossas instituições. Ou seja, o problema da extensão é geral, é da estrutura, é das ações afirmativas, das pró-reitorias que lidam com essa questão, é da pró-reitoria de gestão de pessoas, entendendo, e aí eu gostei muito do videozinho, o servidor técnico, técnica faz extensão, como que ele lida com a extensão, também por força de lei, mas como ele lida com a extensão no seu contexto diário, aproveitando, ele não vai lidar com a extensão para além das suas 40 horas, 20 horas, ele tem que lidar com a extensão no seu momento de trabalho. Como lidar com isso? Isso tudo diz de uma outra lógica de funcionamento das nossas instituições. Não estamos falando de uma operação curricular, estamos falando de uma mudança de paradigma. Universidade social, universidade aberta, universidade que interage, universidade que recebe as pessoas, que faz as pessoas circularem aqui dentro, que a gente circule, que a gente entenda a universidade não como um espaço fechado, mas como um espaço de encontro, um espaço de interação social. E aí não dá para a gente disciplinarizar a extensão, não dá para a gente criar disciplina de extensão, não dá para a gente marginalizar, e não dá para entender a extensão no currículo como aquela que subtrai conteúdo, porque ela ressignifica abordagens, ela ressignifica conteúdos. Nós não queremos que agora eu estou estudando, sei lá, química orgânica, eu tiro química orgânica e vou estudar alguma... Não, eu quero também que a química orgânica dialogue com a extensão, nos processos de manipulação químicos que acontecem dentro de casa, que acontecem no uso diário, na interação com a saúde, os problemas sociais e de saúde pública em função do acesso e do contato com produtos químicos. Isso tudo compõe formação técnica. A extensão não é um penduricalho ou um a mais, é formação técnica profissional. E se a gente entende como dimensão formativa técnica profissional, nós erramos por anos, por não ter extensão no currículo, por anos. O que a gente quer é o cumprimento constitucional, e aí não dá para disciplinarizar, a gente vai ter que romper um pouco algumas lógicas. Pode seguir, estou quase finalizando. É um pouco disso que nós queremos, né? A presença da extensão no projeto pedagógico, na organização, o diálogo no território, e por isso que fazer extensão no currículo passa por essas questões, olhar um projeto pedagógico. Que desenho está esse projeto pedagógico? Como que nós estamos formando? Quais as dimensões? Porque qualquer projeto pedagógico trabalha com algumas dimensões formativas. A dimensão teórica, conceitual, por isso que qualquer projeto vai discutir isso. A dimensão instrumental, a dimensão prática, muitas vezes materializada em estágios, a dimensão legal, ética, a dimensão estética, muitas vezes executada nas atividades complementares, a dimensão investigativa, qualquer curso desenvolve, a partir de TCC, a partir de monografias, mas nos faltava a dimensão socio-relacional, socio-referencial ou a socio-formação. E é por isso que a extensão ela entra no currículo. Ela não entra para florear o currículo, como um cosmético ou como uma maquiagem. Ela entra porque faltava para a estruturação da formação a extensão. Então, mas para isso a gente tem que fazer ações permanentes, e isso faz parte do trabalho, não é da pró-reitoria de graduação, é lá da pró-reitoria de extensão. Manter o diálogo permanente, gente, dialogar com a comunidade é dificílimo. Dialogar com os grupos, as pessoas não necessariamente querem, porque elas se sentem exploradas, né? Isso acontece muito na nossa área de educação, né, Beth? As pessoas começaram a falar: estou cansada das pesquisas educacionais. Vem aqui, fala com a gente, vai embora, nunca nem chama a gente para a dissertação da pessoa. As pessoas cansam: eu estou cansado, eu sou de um quilombo. Alguém vem aqui, conversa alguma coisa, mas não me oferece nada. Não oferece olha, vem aqui, coloca na mesa para conversar. Nós temos dificuldade de conversar, porque parece que como que eu vou conversar com outras pessoas, com outros saberes?
E a gente acaba praticando um pouco de epistemicídio mesmo. Vamos fazer do nosso jeito. E a gente está falando de outra coisa, de justiça epistêmica, vários saberes dialogando. Gente, isso é muito difícil, é outra universidade. Mas a formação integral, ela só acontece quando de fato a gente promove essa sócio-formação. Estou quase acabando, promessa que não termina. A integração da extensão na pós-graduação. Foi feito um levantamento nas universidades, instituições públicas, apenas 61%, 61% não incentiva a participação em atividades de extensão dos programas de pós-graduação no Brasil. 38% incentivam, de alguma forma. Incentivou na participação de projetos, incentiva na própria pesquisa organizada a partir da extensão, porque quando nós falamos da resolução 7, ela fala o seguinte: extensão atividades que se integra a matriz curricular dos cursos e a organização, ou seja, se integra a organização da pesquisa. A organização da pesquisa se dá de diferentes modos, mas ela se organiza a partir de uma pergunta, ela se organiza a partir de um problema, ela se organiza a partir da escolha de um espaço, algo a ser investigado. Mas o que a gente pensa em termos de organização é que essa pesquisa, esse algo a ser investigado, também tenha foco, interesse e impacto social atrelado a processo de educação popular. Sim, a pesquisa tem relevância por si. Então, se eu desenvolvo uma pesquisa, aquele conhecimento vai estruturando a lógica do pensamento humano, e isso gera tecnologia, inovação, reflexões, abordagens filosóficas sobre a sociedade, tudo isso aqui é uma grande contribuição. Mas o que queremos aqui é mais, é uma pesquisa que se comprometa com o processo de educação popular. Não adianta a gente ser um país que está produzindo vacina, se a gente não se compromete a educar as pessoas para quererem a vacina. Olha o que tem acontecido no Brasil. Aí vem outros grupos diversos, diferentes orientações, fala assim, o pastor fala assim, não é para vacinar. Aí eu não vou vacinar, porque mandaram não vacinar. E a gente não tem uma educação em saúde, e eu não vou vacinar. O Brasil tem voltado a doenças. Olha o que aconteceu na pandemia. E ainda tem gente defendendo a antivacina. Então, é também responsabilidade esses processos, e aí na graduação, aliás, na pós-graduação. E isso o PNPG tem conseguido avançar, tem trazido outras discussões, e a gente tem batido muito numa tecla. Inovação, e a partir daquilo que fala a Lei 12.772 e também a Lei de Inovação. Precisamos pensar em extensão, e a extensão não pode abandonar a extensão tecnológica, a extensão que dialoga com as comunidades, mas que produz tecnologia, que interage a partir de tecnologias sociais. Temos que repensar até mesmo o maquinário, viu, o Vicente? O maquinário que chega lá nas agroindústrias, mas não é isso que eu queria falar, nas fazendas de agricultura familiar, porque o maquinário não é para aquilo, o maquinário é para grandes, eu queria falar agroflorestas, o maquinário são para grandes estruturas. Então a gente tem que repensar essas tecnologias para que a gente consiga avançar, e por isso que a gente propôs o ProESP-PG, e acho que foi um avanço, mas a gente tem que repensá-lo, porque o ProESP-PG tem que ter assento junto da extensão, é algo que não pode ser abandonado. E aqui essa reconciliação da extensão com a inovação, nas tecnologias sociais, políticas públicas, integração dos NITs, isso tudo está lá no documento da política, uma inovação inclusiva, alinhada aos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, pensando a extensão como esse vetor que promove essa inovação, que valoriza também conhecimentos. Nós precisamos ajudar as pessoas que lá na comunidade fazem e produzem tecnologia e que não sabem depois o processo de registro de uma patente. E elas acabam perdendo. E elas perdem porque nós muitas vezes não educamos para aquela não é ir lá, cuidado, não é ir lá, ver o que produziu, trazer para cá e a gente registrar a patente aqui. Isso é roubo. Cuidado. É ir lá, ver, ajudar, compreender, aprender, interagir e formar essas pessoas para elas registrarem a patente. Não a gente. Eu estou dizendo isso porque já vi acontecer e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. São coisas que no âmbito do nosso trabalho dá para a gente fazer na relação com a inovação. Pode seguir para a gente finalizar.
Então é isso que está no alicerce da nova política aqui eu apaguei porque tinha ficado errado, na nova política de educação superior no âmbito da extensão. Os fundamentos epistemológicos, a extensão como essa prática que dialoga, a extensão que supera em modelos tecnicistas, princípios estruturantes da indissociabilidade, da interculturalidade e da participação em educação popular, a extensão numa perspectiva crítica, tecnologia como um instrumento de emancipação social. Gente, parece isso aqui utópico, né? Mas a gente vai ter que trabalhar com os gases ideais para a gente percorrer e lutar para chegar naquilo que é ideal. Queremos uma outra instituição, uma outra universidade. Aí, se você quiser avançar só para a gente fechar, que se organize desde a governança, a formação. Aqui é algo que a gente precisa pensar. Será que os nossos concursos para professores, a gente faz também uma avaliação do desempenho em extensão? Erramos. Porque se a gente faz ensino, pesquisa e extensão, essa é a função da universidade, e a gente vai contratar o professor e pede só a prova didática e análise de currículo, de pesquisa, ou um projeto de pesquisa, sinceramente estamos errados. E é uma questão ética também. A gente não está cumprindo a Constituição. Para contratar o professor tem que ser contratado e a gente tem que avaliar e intencionar qual é o desempenho em extensão seu. O que você sabe de extensão? O nosso projeto nunca poderia ser um projeto de pesquisa. Tinha que ser um projeto de indissociabilidade, que demonstre ensino, pesquisa e extensão, e a gente ter um elemento específico para avaliar isso. Por isso que as pró-reitorias de gestão de pessoas têm que estar lá. Porque senão a gente não induz que a pós-graduação também comece a falar, epa, eu tenho que trazer a extensão, porque isso é elemento formativo. E se a pessoa entra e ela não é avaliada, o encargo didático não é reconhecido na extensão, ela não é avaliada para promoção funcional, a Ana está dando murro em ponto de faca. E o problema não é da Ana, é da instituição. Temos que ter progressão voltada e que avalie a extensão. Isso tudo está na ordem do dia. E outra coisa, é responsabilidade das universidades, das instituições de ensino superior, formar permanentemente professores. Isso tem que ser compulsório, por mais que eu deteste o compulsório no processo formativo, ou em qualquer processo, mas tem que ser compulsório. A gente tem que trazer as pessoas para falar o que é docência, o que é magistério. Eu estou aqui no exercício do magistério, eu tenho que fazer extensão, mas eu não gosto. Lamento que você não goste, você entrou numa instituição que faz ensino, pesquisa e extensão. Eu sou docente para fazer ensino, pesquisa e extensão. Eu não preciso o tempo todo fazer ensino, pesquisa e extensão. Vamos tomar cuidado. A universidade faz o tempo todo ensino, pesquisa e extensão. Tem momentos que eu tenho mais inclinação para uma coisa ou para outra, e a gente tem que valorizar isso. Mas nós temos que, ao longo da nossa vida, por isso que as instituições têm discutido, têm debatido as questões da titularidade, a pessoa tem que se voltado para aquela função da universidade, ensino, pesquisa e extensão, e a gente ainda faz gestão. E a gente faz na marra, não sei aqui na UERJ, mas a gente não foi formado para fazer gestão. De repente você está falando de orçamento de alguns milhões, tem que assinar tal. Você pensa assim, será que eu posso assinar? Aí a gente não valoriza o corpo técnico, que é quem de fato faz liga de uma gestão para outra, e aí a gente está numa situação ruim. Professores e professoras, o corpo técnico, eles estruturam a nossa instituição. A gente, quando é bom, a gente é bom pedagogicamente, quando é bom. Mas a gente tem que entender que, tecnicamente, quem faz o dia a dia é o nosso corpo técnico. E eles têm que ser valorizados, respeitados, reconhecidos. E aqui eu não estou fazendo uma fala contra o professor, não. Eu estou dizendo que a gente tem que se pegar naquilo que a gente melhor sabe fazer, que é ensino, pesquisa e extensão. Isso é a nossa formação. E se a gente não sabe fazer, a gente vai ter que aprender. Bom, eu acho que é isso. Fecha, por favor. Finalizo agradecendo. Eu usei todas as imagens aqui da UERJ, que é uma instituição que eu acho linda, única, instituição que o formato do campus é diferente, então eu agradeço por essas imagens. E a gente está diante de uma mudança de paradigma. Mas não esquece disso que eu vou finalizar agora. Quando a gente não dialoga, quando a gente não interage, a gente entra em guerra. E é isso que está em jogo. Obrigado, gente.